Qual é? Qual é, B? Tamo aí. Vamos que vamos. Dancinha tem que ser espontânea. Não trabalho com solicitações. Galera, hoje é o Bruno Maziotti. Fisioterapeuta. Fala, Joãozinho, ó. Fisioterapeuta do PSG, foi da seleção brasileira. Tem uma história bem bacana aí por onde passou. E a nossa ideia é buscar pessoas importantes, pessoas bacanas de todos os segmentos, né? Não só do esporte, tá? Vale ressaltar sempre. Entendeu? Acho que tá lá dentro. Dado, tava lá dentro. Tava lá na cama, tava lá dentro. Beleza? Fala, João. Beleza? Léo. Vamos que vamos. O papo vai ser maneiro, vai ser interessante. Obviamente, não domino nada, né? Fisioterapia, área médica. Então, um cara aí de extremo... Oi, Eliane, tudo bem? Ismael, de extremo gabarito aí, né? Pra falar pra gente sobre fisioterapia, evolução do esporte, uma série de coisas bacanas aí. O que foi, Isaías? Tá rindo? Qual foi? Fala comigo. Tabatinha na área. Bruno, voltou os treinos? Como é que tá aí? Dá um feedback aí. Bruno Tabata joga em Portugal. Fiz live com ele, tá lá no YouTube. Alegria nas pernas, Biel. Meu moleque empresário. Meu Juvena virando empresário. Mole, caralho, peguei esse moleque no colo. Puta que pariu, tô ficando velho. Sacanagem não. Sacanagem não. Ah, tá. Boa, Isaías. Biel e Peitola que vão organizar esse, se Deus quiser, nosso futebol no final do ano, se Deus quiser, vai rolar. Felipe, cadê meu fera? Nada. Vou soltar a agenda mais tarde hoje, tô fechando uns nomezinhos aí bacanas. Beleza? Que Bocão? O que você tá falando? Bocão do futsal? É craque? Meu irmão, pô. Tá doido? O Bocão do futsal, do esporte interativo? Meu amigo também. Craque, jogava demais. Nossa, que fina técnica. Tá foda eles, irmão? Puta que pariu. Pô, é impossível. Ai, ai. A barba tá ficando como? Moleque lenhador. Aí, como é que tá ficando? Fala, Diego, beleza? Aí, tu que trabalha com tênis, consegue o contato do Guga aí, vai. Tenho maior vontade de entrevistar o Guga, não consegui chegar no Guga ainda não. Tá Flórida pra falar com o Guga. Queria muito. O Guga é fenômeno, né? Fenômeno. Seria um prazer. Fala, Elton, tudo bem? Talento. Qual é meu time? Me segue há pouco tempo, tá me sacaneando. Vasco da Gama. Tá legal aí? O som, a imagem, tá perfeito? Tô parecendo o Brad Pitt? Se não tiver, tá ruim a imagem. Norô! Oi, Maria, tudo bem? Tá ótimo, então show. Áudio também, beleza? Então beleza, show de bola. Ai, ai. E meu cajado aqui. Valeu, obrigado, Elton. Tamo junto. A do Rubinho foi irada, né? Foi irada. Falar em Rubinho, meu polinho tá ficando pronto. Tá demorando, eu sei, mas tá ficando pronto. Já tá aí. Farofa. Ah, valeu, William. Sou vascaíno, fanático. Sei disso, Norô. Tamo junto. Como é que tá a Europa aí? Fala aí. Caduzinho. Ó,
Eu vou tentar fazer vocês hoje, eu raramente faço, porque eu gosto de deixar o convidado livre e o papo vai fluindo, eu não gosto de interromper ele. Hoje, as perguntas técnicas de ex-atletas aí, que tem vários amigos meus aí, uma série de coisas, eu vou tentar fazer as perguntas, tá? Perguntas técnicas. Pedrinho... Sacanagem não, Pedrinho, quero fazer aqui de público. Você é pica pra caralho. Sacanagem não. Que moral que você me dá, porra. Que carinho por mim. Ai, que se fuder. Muito maneiro, muito maneiro. Tem amigo meu de 20 anos que não faz o que você tá fazendo por mim. Toda live que você abre, você fala que eu sou o melhor comentarista do Brasil. E eu não sou, é você. Mas de qualquer maneira você fala isso, você pica. Pedrinho, hoje é com o Bruno Maziotti, fisioterapeuta do PSG, que foi da seleção brasileira, do Corinthians. É com ele. Você é foda, Pedrinho, muito maneiro. Foda. Fora o segundo pau, né, de entrevista, né? Hoje me deu um novo segundo pau de craque. Craque. Semana que vem vai estar aí com a gente. Fabrício, Espetinho. A galera pede pra participar da live. Pô, galera, não dá. Vocês me quebram. Porra. Pedrinho, ele é meu ou é seu na nossa festa? Fala pra mim. Leandro. Obrigado, Ismael. Valeu pelo carinho. Valeu. Os de verdade são diferentes mesmo. Pô, Isaías, Pedrinho é sacanagem, Isaías. Sacanagem. Esse é teu, né, Pedrinho? No futsal, então, ele deve ser o diabo pra jogar. Deus que me perdoe. Puta que pariu. Fala, Daniel. Fala, Cássio. Não é que as lives dele são sensacionais, aí. Ele é sensacional. Aí ficar live é só um bate-papo. Ele tira onda. Porra, muita saudade, Vitinho. Muita saudade, galera. Muita saudade. Tá me fazendo uma falta danada. Ainda mais agora. Caduzinho, tu que teve 38 contusões, faz uma perguntinha técnica depois. O Denilson, tá indo através de uma outra fonte minha, mas não foi ainda não. Cadu, Vista Alegre? É de lá também. Mas tu não mora mais aí não, né? Tu mora onde hoje em dia? Na Irajá? Opa, Maurício, quem é seu pai? Trabalhou comigo no azeite. Quem é seu pai? Fala aí. Correto. Fala, Moi. Beleza? Direto de Andorra. Foi mal, galera. Era o Bruno que me ligou aqui. Pô, Biel. Tô tentando, me ajuda aí, mano. Me ajuda aí que tá foda. O Fred não responde o WhatsApp. Foda. Tá na freguesia, né? Verdade. O Bruno tá chegando aí já, tá? Me ligou aqui. Fala, Rafa, tudo bem? Rafa, pede pro Liporá se separar os dois bonés desse ano que ele não me deu do Camarote Rio, por gentileza. Manda ele mandar pelo correio pra mim. Liporá, se estiver vendo aí, opa, fenômeno na área. Senhoras e senhores, Bruno Maziotti. O Mago. E aí? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pro mundo todo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Te ouço um pouco mal, te ouço um pouco longe. Tá longe? Melhorou? Não, tá longe ainda. Tá longe ainda? Não sei por quê. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Aumenta teu volume aí do lado aí, de repente foi isso. Já foi aqui. Era isso. Já foi? Foi. Foi? Como é que estamos? É que eu tô aqui num espaço de um amigo na academia, então tá um pouquinho diferente aqui o áudio. Entendi. Tudo na paz. Tá em Paris ou tá no Brasil? Tô no Brasil, já tem um mês e pouco, a temporada na França acabou, né, em função de todos os ocorridos da pandemia. O PSG foi declarado campeão francês
E agora nós estamos esperando apenas a regulamentação da UEFA para a gente definir. Como a gente está na fase da classificação das quartas de final, a gente não tem ainda uma definição de como vai ser e se vai jogar ainda esse ano. Falando nisso, boa entrada. Antes de te agradecer e tudo mais, como é que ficaram as Copas lá, Bruno? Que na França tem 2. Desculpa, eu não te ouvi. Como é que ficaram as Copas da França, as 2? Então, o que ocorre é o seguinte, houve uma reunião da Federação Francesa e definiu pelo menos a Liga, né? Assim, junto com o sindicato dos jogadores profissionais, eles encontraram a melhor solução e que ao meu ver, particularmente, eu acho que é a melhor decisão. A gente não saberia como poderia desenrolar essa história toda, se a gente teria a possibilidade de jogar, grupo de jogadores contaminado. Então, nesse momento que nós fizemos, eu acho que é a decisão mais acertada. O que vai acontecer referente às Copas, como apenas um jogo, né, tanto a Copa da Liga quanto a Copa da França, provavelmente a gente vai jogar quando retornar. Existe uma brecha no calendário francês, que é logo o início da temporada. Como a nossa temporada ela começa em julho, a fase de treinamento de pré-temporada, e agosto a gente já começa a jogar, certamente eles vão encaixar esses 2 jogos logo no início da fase de agosto ali, provavelmente. Mas ainda aguardando uma definição da UEFA para saber como é que a gente vai fazer e que formato jogaria a UEFA, né? Que é o torneio para a gente mais importante nesse momento. Sim. Bruno, agora te dando boas-vindas aí. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Profissional de altíssimo gabarito, poder falar comigo é um prazer. Para a galera que está vendo aí, uma série de coisas que você virou referência, todo mundo te conheceu por alguns episódios, o seu enorme trabalho. Uma honra para mim te receber. Muito obrigado. Show de bola. Imagina, o agradecimento é meu. Eu te agradeço pelas palavras. De fato, eu me considero um inquieto e um curioso, né? Então, a partir dessas 2 premissas, eu costumo pautar o meu trabalho. Essa é a ideia. Mas parece ser um prazer estar falando contigo, porque as referências também são ótimas. E quem foi entrevistado gostou muito. Bruno, voltando ao tema que você estava falando, eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu acho que a França e a Holanda, que são as 2 ligas que terminaram, né? Salvo engano, a França por conta governamental e a Holanda por conta da liga, né? Isso. Acho que veio de cima da França. Eu acho que poderia ter esperado um pouco mais, Bruno. Por que eu me refiro a isso? Porque minha opinião é embasada em quê? A gente, da noite pro dia, ficou preso. Acho que da noite pro dia a gente pode ficar solto novamente. E, por exemplo, a gente está vendo a Europa, a Alemanha voltando, Inglaterra, a Espanha voltando. Eu acho que o fato de esperar para decidir mais à frente não mudaria, não impactaria em nada no processo. Porque, por exemplo, a Liga Holandesa, salvo engano, foi cancelada em meados de março, final de março. A Liga Francesa foi no meados de abril. Eu acho, meados de abril, finalzinho de abril, eu acho que poderia ter esperado mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a Europa tem, sei lá, 55 rodadas por ano, mais ou menos. O Brasil tem 75. Já existe uma gordura prévia. Então, se pudesse, talvez, esperar mais por uma decisão tão radical, porque essa decisão, para mim, impacta não somente na esfera esportiva. Óbvio que tira o PSG, claro. O PSG estava 20 pontos na frente, 15. Não é nem o tema. Mas classificatório, rebaixamento, valores de contrato, tudo isso, eu acho que poderia esperar mais por uma decisão tão radical. Vídeo que talvez, por exemplo, a gente está vendo aí, Espanha voltou a treinar, Inglaterra voltou a treinar, Alemanha joga sábado já. Eu acho que poderia ter tido essa paciência. Eu entendo o seu ponto de vista e ele, de certa forma, ele está correto. Né? O que passa é que a gente não tem ideia ainda exata do que vai acontecer. É o desconhecido. Né? E como todo desconhecimento, ele gera um certo pânico, uma certa incerteza para o futuro. A gente está lidando com a situação, estamos aprendendo a lidar com essa pandemia nesse momento. O que eu acho que pesou muito é justamente o impacto negativo que isso poderia causar se a gente retoma o campeonato e a gente teria que parar novamente em função de uma contaminação de apenas um único atleta. Né? Então, se você toma por premissa e por partida que se você tem um atleta contaminado no teu grupo, você teria que quarentenar todos os seus atletas, traria uma grande repercussão de novo para o campeonato. E aí eu vou colocar um outro ponto que poderia acontecer. Em situação principalmente de clubes que poderiam ser rebaixados, enfim, estão lutando por uma vaga na Liga Europa ou na Champions League, se você perde um único atleta e esse atleta seu, né, a estrela da companhia, por exemplo, talvez teria aí a possibilidade jurídica de você adiar de novo a rodada
para que ele pudesse se recuperar. Então, como todo esse ambiente ele não tem uma prerrogativa, ele não tem precedente na história, talvez foi a maneira que eles encontraram para eliminar. Salvo as devidas restrições, que eu acredito que houve um peso também, juntamente com o sindicato dos jogadores, na exposição ao risco, né, de danos colaterais que poderiam ter na saúde. E aí eu acho que nesse momento pesa muito a decisão. Mas vamos lembrar aqui que o Olympique Lyonnais, né, o Lyon, ele ainda está com uma medida na justiça tentando anular a decisão da Federação Francesa, justamente porque, nesse momento, eles estão classificados na 7ª posição e estariam, pela primeira vez na história, longe de uma classificação de Europa e de UEFA. Isso impacta de forma negativa na questão financeira. Mas eu acho, nesse momento, se você me permite, o peso, o impacto maior, ele vai pelo viés da saúde. Sim. E aí, como a gente tem algumas perdas ali, eu acredito que a perda, no caso aí de vidas, né, eu acho que nesse caso eles optaram por radicalizar na decisão e tomar desse princípio. Mas vamos lembrar aqui que, como você já mencionou, a situação da Alemanha permite com que eles façam a retomada do campeonato e vamos aguardar a decisão da Liga Espanhola e da Liga Italiana, como é que eles vão retornar e quando vão retornar. Não, a tua prudência é perfeita e o teu ponto é, obviamente, esclarecedor. E a minha única tese não é nem não cancelar, não. Minha tese nem é essa, não. A minha tese é somente esperar mais. Perfeito, perfeito. É só isso. Exemplo, pô, chegamos em agosto, o negócio, Deus me livre, guarde, não andou. Pô, gente, não dá mais para esperar. Sacou? Vai gerar... Aí, beleza. Eu digo só pela antecipação no processo que foi meio que único, né? A Liga Holandesa é muito pequena, mas gerou um impacto enorme, porque também tem times se destacando hoje. E do nada, tipo assim, muito longe ainda de gerar problema, já foi dado um decreto. Acho que ia esperar um pouquinho mais para um outro momento. Mas isso aí eu acho que não teria problema se a gente esperasse um pouco mais. Essa é a minha tese principal, era essa. Perfeito. Bruno, cara, você me corrija se eu estiver errado. Eu sou muito fã de um atleta que foi seu que eu digo, na essência mesmo, que foi o Renato. Muito fã. Renato, para mim, era um dos pilares da Copa de 2018. Foi um dos pilares do Brasil antes de lesionar. E era um dos pilares que as pessoas mais falavam mal, que é um tema muito pesado, que o Pedrinho, que está aqui nos assistindo, sofreu muito, já conversamos sobre isso. Pedrinho do Vasco, Pedrinho, sim, que se machucou muito e teve outros problemas acarretando por conta de lesão e foi diagnosticado como Podrinho, né? Que era o apelido que se falava dele. E o Renato estava indo por essa mesma linha até que você fez magia. Magia nada, né? Muito trabalho, muito estudo. E arrumou o Renato. Eu queria que você falasse esse episódio da sua carreira, porque eu acho que é um episódio emblemático para todo mundo. Aí, o Matheus Bach aí te mandando um abraço, falando que você é ídolo. Tenho visto aqui uma galera entrando aqui. Primeiro, eu vou deixar um abraço pro Pedrinho. Você que manda. Eu lembro da própria carreira do Pedrinho e no final ele conseguiu ali dar uma sequência de jogos com um trabalho que o próprio Filé fez com ele. Como referência, eu trabalhei muitos anos com o Filé, então eu sei do que eles passaram. A história do Renato, ela encontra para mim história em 2013, né, quando o Renato ele sai da Alemanha e vem para jogar no Corinthians. Eu lembro que era no mesmo momento em que o Renato chega ao Corinthians, chega o Alexandre Pato, né, e vinham os dois numa situação um pouco desesperadora na condição física. Eles sofriam com várias intercorrências nesse sentido. E a gente já tinha capacidade ali de atuar e agir com casos dessa magnitude. Eu, num determinado momento, eu até falo que a situação do Alexandre e do Pato seria um pouco mais tranquila, digamos assim, para poder resolver, porque não eram repercussões tão intrínsecas como a do Renato. O Renato existia uma cronicidade maior, ele tinha alguns impedimentos funcionais, um maior dano, e isso a gente teria que mudar. Então foi feito um trabalho ao longo de 2013, só que aí é engraçado, porque o futebol ele trabalha com uma dinâmica diferente, o imediatismo ele acontece de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, quando o Renato chega, ele chega no meio da temporada europeia, então ele chega voando, ele chega muito bem. Então ele já chega jogando. Tecnicamente, um atleta diferenciado, ele dá
eleva o patamar do Corinthians nesse momento, então ele chega jogando e com uma sequência maior. Então, naquele momento, eu até alerto para a comissão, na pessoa do Tite, na época, olha, a gente precisa parar esse atleta em algum momento, porque ele vai sofrer com algumas intercorrências. E aí acontece essas intercorrências ao longo de 2013, e em um determinado momento, eu chamo a diretoria e converso com o atleta e falo, olha, está na hora de a gente parar, porque exatamente a gente chegou nesse momento em que as pessoas já caracterizavam como vidro. Não, um atleta de vidro. Mas não era. Não é uma condição do atleta Renato em si, mas é uma condição que pode acontecer com qualquer atleta de alta performance, em qualquer modalidade que seja. Em 2014, a gente traça uma estratégia diferente. Ele já entra numa sequência de trabalho onde consegue consecutivamente jogar sem impedimento. E é interessante isso, e aí vai um alerta para os profissionais que trabalham com o futebol. Na observação, né, de toda análise feita, quantitativa, no laboratório, que nós tínhamos esse laboratório lá no clube, de análise, enfim, tudo isso já nos mostrava uma direção. Mas uma observação no campo, eu sempre via que o atleta ele economizava no seu gestual específico, né? Então, toda vez que ele precisava chutar com a perna esquerda, ele cortava o movimento, batia com a perna direita. E aquilo me chamava a atenção. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, eu tenho tanto medo de acontecer uma lesão muscular nesse momento que eu já economizo. Há uns 3 anos que eu não chuto com a perna de esquerda. Então, assim, essas repercussões elas estão lá dentro. Você precisa trabalhar isso. Não é numa questão apenas psicológica, porque você precisa corrigir alguns pontos específicos. Aí a gente usa a ciência para isso, né, a biomecânica. E a partir daí, você começa a dar confiança ao atleta. Mas não adianta dizer, vai lá que você vai fazer que não vai acontecer. Não, não é isso. Precisa repetir, trabalhar, identificar e corrigir. E aí, em 2015, na sequência do trabalho, ele engata, ele é eleito o melhor atleta do campeonato, enfim, já volta para a seleção brasileira. Eu tinha até feito uma brincadeira com ele, que eu dizia que quando ele voltasse à seleção brasileira, o meu trabalho estava finalizado, e aí ele brinca. Quando o Dunga convoca, eu brinco com ele, a missão está cumprida. Ele, não, imagina, ele não sei o quê. E aí, em 2016, 2017, eu já não estava mais no clube, acompanhando ele um pouco de longe, e também com um profissional que a gente enviou. Ele entendeu, por sua vez, que era melhor manter um acompanhamento profissional mesmo na China. Em 2018, eu encontro com ele de novo, novamente na seleção. Nós tivemos um problema na Copa do Mundo, que iniciou de forma tardia a retomada dele, né, no momento da Copa, mas toda eliminatória ele jogou de uma forma com grande maestria, assim como aquele time que se classificou. E no final, quase que ele consagra a gente naquele jogo contra a Bélgica, porque ele podia ter fez o primeiro e poderia ter feito o segundo. Mas aí são coisas que as forças do destino a gente não controla. O negócio é manter o trabalho. O Renato, falando do Renato, o Renato tinha um problema que poderia ter sido visto antes, ou foi um problema que apareceu e agravou para ele ter uma série de lesões por conta daquilo? Porque a mídia noticiou que era um problema de quadril, né? Salvo engano, um problema de estabilidade no quadril. Estou falando besteira? Isso que foi o que a gente ouviu na época. Não, existe, de uma maneira geral, em linhas gerais, você pode chamar de desequilíbrio, mas não é um desequilíbrio de altura, né? São desequilíbrios de forças internas, né? São desequilíbrios de geração de sobrecarga. Então, quando isso vai acontecendo, e como a demanda do esporte de alta performance é uma demanda muito alta, eu gosto sempre de fazer uma analogia com um carro de Fórmula 1. Né? Então, por exemplo, se você está lá, se esse carro de Fórmula 1 está gastando um pneu de um lado mais do que do outro, o princípio mais básico e simples é você vai lá e troca o pneu na parada, coloca um pneu novo. Mas isso não significa que você resolveu o problema, porque ele continua gastando. Perfeito. Entendeu? E é um momento que você precisa parar e entender por que só gasta do lado esquerdo. Sim. E aí você precisa parar e descobrir, avaliar, testar, retestar para produzir. Isso numa mecânica normal. Agora, quando você fala da mecânica biológica, é diferente. Porque você soma uma abordagem biopsicossocial, você soma isso ao medo, ao estresse, ao desempenho. Então, tudo isso. Então, em determinado momento, nós tivemos que iniciar uma pré-temporada de forma diferente. Era apenas isso. Para que todas as correções fossem
criadas e adaptadas para que ele pudesse suportar a temporada. Então, é um trabalho que eu costumo dizer que ele é gerado ao longo da temporada. Ele, mesmo quando ele inicia uma sequência de jogos, existe um acompanhamento do profissional ou dos profissionais para que você consiga detectar se essas correções, elas de forma causaram efeito, ou ainda você precisa intervir de uma maneira distinta em alguns momentos. É isso. E a partir disso você começa toda a retomada. Então, assim, isso é importante a gente estar entendendo, porque o profissional que trabalha na minha área e no departamento de saúde, eu costumo dizer que é um departamento de saúde, não é um departamento mais médico somente. Claro, claro. Envolve outras profissões. O profissional precisa entender a demanda do atleta. Então, eu tenho por premissa, por característica, por exemplo, assistir às preleções dos meus treinadores. Mas por quê? Você quer intervir no modelo de jogo dele? Não, eu preciso entender o modelo de jogo. Porque um atleta, por exemplo, que joga, né, numa linha de 4, no meio de campo, se ele joga por dentro, as ações dele são diferentes dos atletas que jogam na parte da beirada do campo. Então, se eu não conheço a exigência que o treinador quer, eu não posso criar critérios específicos para que esse atleta retorne com segurança na sua volta da prática esportiva. Perfeito. Então, isso é importante a gente estar entendendo. Então, é a unificação dos conceitos para que a gente possa realmente fazer o melhor da maneira possível. Talvez o atleta, tentando contribuir, talvez o atleta que joga por dentro tenha mais rotações do quadril do que os que jogam aberto. O aberto talvez tenha sprints finais maiores, é isso? Exatamente. Tem ações mais verticais, outros têm ações mais de corte, né? Desacelerações de maior magnitude. Então, a partir disso, você vai criando adaptando as capacidades e as suas demandas. É um princípio de engenharia, capacidade e demanda. Então, a gente vai participando disso. Mas é uma decisão que ela implica todos, porque o atleta só pode retornar desde que ele cumpra com as exigências específicas que o treinador quer. Porque esses critérios que eu falo de retorno ao esporte, retorno ao esporte competitivo, você precisa estar com eles bem delineado para que você tenha a segurança de devolver o atleta e o treinador tenha a capacidade, também a segurança de colocá-lo em campo para poder disputar. Show. Uma curiosidade minha, um percentual de 0 a 100, aproximado, óbvio, só para a gente ter uma ideia. Se ouve muito falar, pô, a genética daquele cara é fera, a genética daquele outro é fera, pô, a genética... O quanto é genética e o quanto é trabalho de qualidade? Não existe uma porcentagem nesse nível. Sim, imagino. Mas é lógico que uma boa genética ela pode contribuir. Mas só a genética não te leva a nada. Isso é certo. Eu não saberia te quantificar qual é a porcentagem exata, porque isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Lembrando que a individualidade biológica ela é única, né? Sim. Porém, o que eu posso te afirmar com toda certeza é que se você não somar a genética ao trabalho, a sua carga de trabalho, você não consegue desempenhar e virar com que esse talento, dado pela sua genética, se transforme em sucesso, né? Aquela história de transpiração e inspiração, né? Então, assim, 99% vai ser da transpiração. Quando você tem uma carga, né, genética, que por sua vez, esse indivíduo, o jovem, né, digamos assim, o jovem, ele tem a facilidade, o desempenho motor, com características de facilidade para desempenhar diversas modalidades esportivas, isso você pode atribuir à carga genética. Assim como os testes no modelo americano, por exemplo, você já começa a identificar os talentos através de provas específicas que você coloca para tratar, e a partir disso as crianças começam a se desenvolver. Sim. Agora também, do contrário é verdade, quando você começa a dar uma carga de estímulos, né, de variabilidade para essas crianças, elas têm capacidade de se desenvolver. A gente vê aí, e eu posso dizer isso, tem muito atleta que tem pouco talento dado, né, da contribuição da genética, mas trabalhou muito e conseguiu vencer. Sim. E assim, o contrário também é verdadeiro. Como tem muito atleta que tem uma característica impressionante como talento, mas que não fez o mínimo necessário e não conseguiu vencer. Entendi. Perfeito. Uma outra curiosidade minha, que ao longo do tempo, a gente hoje vê toda hora ligamento cruzado indo para o inferno. Toda hora. Talvez a operação que o atleta mais tenha medo. Junto com o tendão. O tendão raramente acontece esse problema, né? É bem mais raro. Não se ouvia falar tanto disso no passado. A pergunta que eu te faço não acontecia tanto ou acontecia e se tratava de forma diferente e não sabia o que era?
Olha, a tua pergunta ela é excelente. Eu vou tentar te explicar de uma maneira que fique fácil para todo mundo entender. Eu acredito que hoje a gente vê mais porque nós temos mais diagnósticos, né? O futebol está mais globalizado. Então, aquele atleta que joga lá na Ucrânia, se é um brasileiro, você fica sabendo o que aconteceu com ele. Então, tem mais. E nós temos mais dados quantificados, né? A gente tem mais dados quantificados. O que significa isso? Temos mais gente diagnosticando e automaticamente isso entra para as estatísticas das federações, dos clubes, das confederações, e então aparece um pouco mais. Por outro lado, entretanto, nós temos hoje as reincidências. Nós temos casos hoje, por exemplo, de atletas que se machucaram uma vez e tiveram a recorrência de uma segunda lesão. Ok. Você vai me dizer assim, você vai me perguntar, Bruno, isso é incompetência de quem reabilita? Talvez. Ok. Talvez. Né? Hoje existem diferentes modelos de técnicas cirúrgicas para fazer uma recuperação do cruzado, a cirurgia do cruzado. Né? Hoje o protocolo, apesar de estar bem determinado, com protocolos eficientes, antigamente existia uma máxima de que o protocolo da recuperação do cruzado era em torno de 6 meses. E, entretanto, a gente já sabe que, por exemplo, em 3 meses o enxerto começa a se fixar e você só vai ligamentizar isso a partir de 2 anos. A partir de 2 anos. Existe uma recomendação hoje na medicina esportiva que um período necessário é de 9 meses, no mínimo. Aí você vai me perguntar assim, e essa é uma pergunta que eu me faço, você vai me perguntar assim, o que nós estamos fazendo hoje diferente do passado? Eu acho... Piorou, não pode piorar, né? Eu acho que, assim, nós temos que ajustar de novo a realidade com o mundo ideal. Eu vou te dar o exemplo do último caso que eu peguei de ligamentoplastia do cruzado. O Daniel Alves, no Paris Saint-Germain. Se machucou antes da Copa do Mundo. Sim. A reabilitação do Daniel foi em 5 meses. Aí você vai falar, Bruno, mas você acabou de dizer agora que 9 meses é o período de segurança. É verdade. Mas ele é um atleta. Algumas considerações que são importantes. É um atleta experiente, que faz diferença, um atleta novo. Por quê? Porque é um atleta mais experimentado, é um atleta que já rodou um pouco mais, isso faz diferença. É um atleta que tem um peso menor, tem menos fatores de risco do que alguns outros. Conhecimento do corpo, né? Exatamente. E eu tenho por premissa no meu trabalho sempre testando a cada semana a fase dos profissionais. Eu tenho segurança no que eu faço. Claro. E eu preciso conhecer muito do meu atleta, por isso que eu preciso testar sempre. A partir disso, me deu a possibilidade de reabilitá-lo num tempo diferente. E aí é interessante que, por exemplo, o Dani, depois de cumprir a temporada do ano passado, a última temporada que ele fez pelo PSG, em 2019, ele fez uma temporada de 46 jogos em 6 meses, somado ao período da Copa América, onde foi eleito o melhor jogador da Copa América com 36 anos de idade. Sim. Então, assim, é o que eu falei, não é só colocar no campo, é ter desempenho no campo. Claro. Né? Para mim foi uma satisfação muito grande, mas isso só pode acontecer em função do cenário que eu encontrei, que é a capacidade de trabalho do atleta e todos os fatores de risco que ele não tinha. Então, assim, esse é o papel do profissional que trabalha com a área da saúde no esporte da performance, que é diferente dos guidelines que a gente tem dos atletas amadores ou de uma pessoa dita normal. Eu, por realidade, e também tendo a realidade do clube, eu não posso esperar um atleta esperar 2 anos para poder fazer isso. Não, é óbvio. Não uma é coisa que está no livro, né? Outra coisa é a realidade. É a necessidade. O que a gente vai fazer mercado, é conhecer a ciência para que sua prática seja menos falível. A ciência não é infalível, eu costumo dizer isso, mas ela torna a prática menos falível. Então, essa é a ideia. Então, hoje a gente se discute muito nesses parâmetros de critérios de retorno do cruzado anterior, justamente por tudo isso que eu falei para você. E é o desafio do profissional da área da saúde para reatletizar esses atletas em um período menor e satisfatório. Né? Então, nem 2 anos, talvez nem com 5, 4 meses. Mas a gente sabe que você precisa encontrar aí um delineamento melhor para cada atleta. Bacana, bacana. Bruno, se ouvia muito falar que a medicina esportiva brasileira era top de linha. Isso eu sempre ouvi esse passarinho cantar.
A primeira pergunta é, isso é verdade? A gente realmente tá no processo, ou estava no processo à frente? E a pergunta 2 é muito em cima disso. Como é para você, um profissional de saúde do Brasil, ir para fora do Brasil? Para a China, para a Europa, hoje está no PSG. Como é que é a recepção deles para conosco? A gente sabe que os atletas, invariavelmente, um ou outro, sofrem alguns problemas. O técnico não gosta. Isso na medicina também acontece? Ou você já chegou com crachá de delegado e foi assim? Antes fosse desse jeito, de crachá de delegado, na carteirada. Não é assim. Apesar de que eu acredito que você... Ficou baixo, Bruno? Ficou baixo. Melhorou agora? Melhorou. Então, não cheguei com crachá de delegado, mas assim, apesar de que eu acho que a medicina esportiva brasileira, ela nos credencia, assim como o profissional da área do treinamento também, nos credencia por formação teórica, né, por formação técnica, universitária, a estar brigando nos tops. Isso é verdade. Tá? Nós somos um país que desenvolve a cultura futebolística ao longo de muitos anos. Isso nos ajuda muito. A adaptação em função das problemáticas em relação a calendário, a estrutura, muitas vezes, que não é estabelecida nos clubes. Você precisa criar ou desenvolver a sua criatividade para poder elaborar uma melhor estratégia e as suas práticas. Então, assim, eu já estou bastante tempo nessa rodagem do futebol, vivi alguns centros na Europa, na Ásia, no Brasil, enfim. E isso me credencia talvez, a conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer no sentido de ambiente, né? Porque eu acho que o conhecimento, cada um faz o seu à medida que você vai explorando e desenvolvendo a sua curiosidade e a sua prática. Eu tenho por premissa de respeitar todos os trabalhos, mas eu sou um profissional muito proativo. Eu tenho muita dificuldade em aceitar o óbvio. Deu uma travada. Deu uma travada. Melhorou agora? Não sei se foi você ou fui eu, mas deu uma travada pra mim. Você falou que por conhecer muito, você tem aí, deu uma travada. Melhorou agora? Tá ouvindo? Então, assim, por ter rodado bastante por esse mundão aí, eu tenho por premissa... não tá ruim. Pessoal, travou, Bruno. Tá travando. Tá picotando direto. Pessoal, como é que tá aí a minha voz, a do Bruno? Só a dele trava, a minha tá travando também. Como é que tá aí para vocês? Tá ouvindo? Tua imagem tá travada e sua voz vai e volta. E agora? Acho que sim, vai. Melhorou? Então, só para retomar o raciocínio. Eu tenho por premissa em não aceitar tanto a obviedade, né? O óbvio. Então, assim, eu sou um profissional muito proativo e eu gosto de estar conhecendo um pouco da área e digamos, dos anseios de cada um. De cada um profissional que trabalha comigo, para que a gente possa trabalhar em equipe. E isso faz com que você desenvolva um raciocínio lógico, talvez com experimentações. E o fato de ter errado muito me ajuda a criar critérios um pouco mais específicos. Então, assim, não é diferente do que a gente pratica no Brasil, do que a gente pratica na Europa ou do que pratica na Ásia. As diferenças estão, muitas vezes, na cultura futebolística de cada país, né? Então, assim, o cenário que eu encontrei na China era um cenário que não tinha um desenvolvimento cultural de futebol tão grande como tem no grande centro da Europa e no Brasil. Então, você precisa trabalhar em cima de certas premissas, desenvolver, né, criar uma metodologia, um processo, diferentemente da minha realidade da Europa. Então, assim, meu clube hoje me permite um desenvolvimento também em cima de avanços tecnológicos, que não foi a realidade que eu tive assim que eu cheguei no Corinthians. A gente, depois, no segundo momento, desenvolveu isso, criamos o laboratório de biomecânica, e depois virou... Depois você fala sobre isso, se quiser. Depois você pode falar sobre isso. Então, a gente criou essa referência e, assim, então eu acabo me adaptando à realidade. Mas, respondendo à tua pergunta inicial, a gente tem, sim, uma linha de trabalho muito, muito ampla, conhecedora de conceitos e métodos para desenvolver um bom trabalho. E aí, talvez, os atletas que vão jogar fora do Brasil, eles sintam essa diferença,
muito em função da criatividade e da dificuldade que a gente encontra aqui no desenvolvimento do profissional. Eu já vi muito atleta, não é um nem dois não, falar isso abertamente, que lá fora alguns não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Em coisa grande, você deve ouvir isso diariamente. Em clube grande, em coisa grande, tipo assim, do cara não ter noção, aí ela brinca assim, não, fica dando só choquinho e a coisa não anda, e não anda, e não anda, a medicina é extremamente conservadora, e não anda, e sempre ouço sobre coisas muito bacanas sobre o nosso fisioterapeuta. Eu tenho um grande amigo, grande amigo, que é fisioterapeuta, que eu queria um dia, se Deus quiser, a gente tomar um chopp juntos, a gente se encontrar para te apresentar ele, que é o Gilberto. Mas o Gilberto é um cara, assim, sensacional. Tá no futebol, mas no futebol amador, uma coisa ali, outra ali, trata um atleta aqui, mas ele é um cara que, pelo que eu entendo, pelo meu universo e tal, é um cara muito fora da curva, eu queria muito te apresentar. E ele sempre falou isso, ele sempre usou muito o que você falou aí. Criatividade, escorado na ciência, óbvio, mas sempre testando, sempre fazendo coisa nova. E você falando me veio a cabeça ele de imediato. Porque assim, as dificuldades estão aí para todo mundo. Né? Ó, Galhardo aí te mandando abraço, Fábio Santos te mandando abraço. E os elogios são pequenos. Fenômeno melhor do mundo, fenômeno melhor do mundo. Não, mas isso na verdade são pessoas que são amigas, então a gente leva em consideração. Mas é melhor receber elogio de amigo, porque tem amigo que fala mal, né? É verdade. O que eu falei para você, assim, eu sou muito inquieto e curioso, né? E tenho muita dificuldade de aceitar o óbvio. Quando começa a comprar mim assim, não vai dar. Então, por que não vai dar? Se a gente nem tentou ainda, né? Então, assim, a gente precisa tentar. E a medicina, ela evolui, assim como a área da ciência da reabilitação, como a área da ciência do treinamento, e a informação está para todo mundo. Então, a informação que eu recebo hoje, é a informação no Brasil, é a informação que recebe um profissional na China, que recebe um profissional na Europa. O que muda talvez seja a realidade de trabalho. Mas não significa, veja bem, não significa que se eu não tenho aqui um equipamento que me ajude a quantificar, não significa que eu não possa qualificar o meu trabalho. Perfeito. Então, é independente disso. A tecnologia não é a resposta para todos os seus problemas. Perfeito. Né? A resposta para o seu problema é a qualificação do seu trabalho. Então, é essa a responsabilidade que a gente tem. Talvez isso seja de forma a chama que me move todos os dias a tentar tirar um pouco dessa coisa de ficar não dá, vai dar, não vai dar. Não, vamos tentar. Então, e aí, se não der, eu sou o único cara que posso falar assim, de fato a gente tentou tudo e não deu. Eu gosto de fazer lembrar uma passagem que Thomas Edison, ele deu uma festa na 100ª tentativa quando ele criou a lâmpada. Quando criar a lâmpada? Mas por que você está comemorando aqui? Você não conseguiu. Mas eu sou o único cara no mundo que sabe 100 maneiras de como não. Muito bom. Deu uma travadinha, mas eu ouvi a história até o final. Você me ouve bem? Bruno, não me ouve? Não me ouve? Eu também não te ouço. Eu vejo seu rosto, mas não vejo sua imagem, não. Não ouço, não. Vou tirar você e voltar de novo. Beleza? Bruno, tirei você para voltar. Dá um alô aí. Estão me ouvindo? Tá legal agora? Tá normal? Como é que tá aí? Me dá um feedback aí. Imagem, som, tudo normal? Tá me ouvindo agora? Agora foi. Cara, na verdade, só para contar uma passagem rápida antes de você terminar a sua. Pô, eu sou vascaíno, então você imagina, eu tô com 39 anos, o quanto de mundo é meu ídolo, né? Pô, o Bernardo, que é nosso amigo em comum, conseguiu para mim entrevista com ele. Cara, travou o dia inteiro. Travou a entrevista inteira. Minha vontade era de chorar, bater cabeça na parede de raiva. Só que ele foi de uma gentileza absurda. Ele falou, pô, não, cara, relaxa.
vamos fazer aqui, a gente fala outro dia. Mas na hora era o ódio de fazer negócio bem feito, sacou? Putz, Sim, sim. É. Mas você não tem problema. Dando exemplo da Se lâmpada, travar, a gente faz de novo. A gente faz em outro momento. Mas não é não, sabe o que é? O Instagram está tendo vários problemas, vários, em canais de televisão internacionais. São muitas lives, muita coisa mudando, e eles estão mudando o sistema. Bem, é muito mais do Instagram do que próprio da internet mesmo. Mas estava falando sobre a lâmpada, sobre a centésima. Não, eu estava lembrando de uma passagem do Thomas Edison, que o Thomas Edison, quando na centésima tentativa de criar uma lâmpada, ele comemorou, deu uma festa, celebrou. E as pessoas perguntando, mas por que você está celebrando se você não conseguiu ainda desenvolver a lâmpada? Eu estou celebrando porque eu sou o único cara no mundo que conhece 100 maneiras de como não fazer. Então, assim, as dificuldades, elas estão aí, são impostas a todo dia. E o que a gente tem que fazer é como lidar com elas. Você pode desistir ou continuar na estrada. Perfeito, é isso. Mas, Bruno, o quanto a prevenção, a medicina preventiva, o quanto ela hoje é um pilar de sustentação para um atleta de alto rendimento. E vou até mais, além do atleta de alto rendimento, quanto a prevenção nos ajuda no dia a dia. Pô, todo mundo tem a dorzinha nas costas, não sei o quê. O quanto que a prevenção é um pilar? A gente busca hoje uma qualidade de vida como ser humano normal. Então, a gente quer envelhecer melhor. Sim. Essa é a ideia. Nós hoje vivemos mais do que alguns anos atrás. Então, não adianta chegar lá sem qualidade de vida. E graças à evolução da medicina... Pedro Carmona te mandando um abraço aí, quando você é fenômeno. Te interrompi aí. E graças à evolução da medicina, a gente vem evoluindo com qualidade, e o exercício ele passa por essa condição, né? O exercício talvez hoje seja a maior e a melhor medida para que você possa envelhecer bem, prevenindo. Essa é a condição da prevenção. Já quando eu transfiro isso para um cenário de alta performance, eu vou fazer uma colocação um pouco mais para o cenário do clube, não do atleta. Por que isso? Porque é um impacto que você cria na sua instituição, né? Na instituição esportiva. Então, vou te dar um exemplo. Na temporada de 2 anos atrás, a Liga Inglesa ela gastou 748 milhões de reais com atletas lesionados. Mas, separei. De quase 748 milhões. O Manchester City teve uma época, por exemplo, de um gasto de 48 milhões de libras na temporada passada. Então, assim, quem trabalha com prevenção, ele tem que saber qual é o impacto que isso vai causar no clube. Então, eu preciso melhorar a realidade do meu clube para saber quanto eu vou economizar. Ao invés de você reclamar, talvez, que o seu contrato não seja um contrato satisfatório, você tem que aprender a lidar com esses indicadores para que você possa negociar isso de maneira objetiva com os seus gestores. Então, você é um gestor da saúde. Você é um gestor de performance. E aí, se você implementa boas práticas de prevenção, avalia bem, você tem a capacidade de criar boas estratégias intervencionistas. Essa é a minha ideia. Então, é entender, é avaliar, é criar esse conceito de indicadores para que você possa economizar isso e talvez prevenir algumas situações. Porque se eu não posso trazer contratos de marketing para a instituição esportiva, eu posso, no mínimo, minimizar o custo para que você possa trazer novos ativos. Novos ativos, no meu caso, são jogadores que possam render ao clube, tanto na questão monetária, como também na situação de títulos e conquistas. Então, essa é a ideia. E esse olhar para a prevenção, ela passa por pelas avaliações. Você precisa conhecer o seu problema para poder solucionar. Se você não conhece, se você não avalia, você não pode criar as soluções. Bacana. Bruno, você e a área da saúde, em alta performance, eu acredito que ela trabalha muito com psicológico. Ela trabalha muito com a parceria cliente não, né? Paciente, doutor. O quanto de psicologia no alto rendimento ajuda no tratamento na cura, né, do problema. O quanto isso faz parte do mecanismo de tratamento do fisioterapeuta, do médico, do massagista, da área médica, o quanto esse psicológico atua, e se o atleta de alto rendimento tem facilidade nisso também. Não tem, porque você não se prepara para isso.
O atleta se prepara para as grandes competições, para os grandes duelos, né? Para as conquistas, talvez para as perdas das decisões, mas para as lesões não é assim. O que você estava me falando, a gente chama de modelo biopsicossocial. Né? Nem sabia. Modelo... Você vai dando nome aí ao meu... Não, perfeito, mas é bom que a gente consegue denominar e dar. Né? Claro, é o modelo biopsicossocial. Por que eu estou te falando isso? Talvez fique mais fácil para entender. Eu, quando trato, eu não trato uma coluna ou trato um joelho. Eu trato o indivíduo. Perfeito. Né? Então, o indivíduo, os aspectos que estão inseridos nesse contexto é o modelo mental, é o modelo emocional, né? O modelo espiritual. Então, é o modelo físico, essa tríade, ela está completamente conectada e interligada. Né? Então, a partir disso, que você começa a entender isso, você precisa desenvolver o approach necessário para cada um, porque cada um responde de uma maneira diferente. Né? Tem atletas que têm uma abordagem, um approach um pouco mais fraternal, um pouco mais imperativo, e você precisa identificar isso de maneira rápida. Isso faz parte da tua evolução como profissional também. Precisa. Né? Eu não tenho atribuição de ser um coach motivacional, porque não é isso. A motivação, nesse caso, ela vem através dos resultados do meu trabalho. Perfeito. Porque se o trabalho dá resultado, o atleta confia. Se o atleta tem confiança, ele desbloqueia e, a partir disso, começa uma sistemática de quebrar esse ciclo. Sucesso. Exatamente. Né? Entretanto, o contrário também pode existir. Se você fala para ele, vai por aqui que nada vai acontecer, e acontece, você está acontecendo isso. Então, por isso que, de volta, eu reafirmo aqui que a ciência ela te ajuda a ter uma prática menos falível. Né? Eu costumo brincar que eu tenho a preguiça de fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Então, por isso que eu me recorro ao uso da ciência. E esse modelo biopsicossocial é um modelo que se discute hoje, é um modelo, para mim, um modelo mais assertivo de trabalho, porque ele é um modelo integrativo. E, a partir disso, a chance de sucesso é muito maior para aquele que vê apenas uma questão mais social ou apenas bio. Perfeito. Bruno, a gente tem um tema recorrente no Brasil e no mundo que é a grama sintética. A grama sintética está sendo... A hora a FIFA libera, a hora trava, não sei o quê, o Atlético bota, tira, o Palmeiras vai botar e tal. A pergunta que eu te faço é lenda que a grama sintética acarreta maiores lesões? Ou é uma realidade que a grama sintética ela tem algumas valências do seu formato que podem vir atrapalhar ou gerar um desgaste em outro tipo de junta, de musculatura? Não sei. Ela realmente gera, a priori, um impacto maior ou é só uma adaptação corporal ao longo do tempo? Vamos caracterizar diferentes gramas sintéticas, né? Se é aquela que é recomendada pelo padrão FIFA, sim, ou se é grama sintética que a gente encontra aí nos campos de pelada, nas várzeas. Não, vamos de alta performance. Exatamente. É lógico que essa, caracterizada por uma recomendação da própria FIFA, que dá anuência, ela é diferente um pouco das outras, porque talvez torne o jogo um pouco mais rápido, né? Há uma adaptação do corpo em relação aos estímulos que ele encontra como força de reação do solo. Então, tudo isso pode acontecer. Mas, como o atleta está adaptado a ter diversas formas de estímulos, ele se adapta na primeira semana de treinamento, em 10 dias, enfim, assim, não há problema. Lógico que se eu estou acostumado a jogar, né, o atleta está acostumado a jogar em grama natural durante toda a temporada, e ele passa por um momento jogando no grama, ele vai sentir, assim como é na alta altitude. Assim, né? Como sentiria se fosse o contrário. Só grama sintética para ver grama normal. Vamos fazer uma relação de analogia, de comparação, com quem joga na alta altitude e quem joga na baixa. Né? Quando ele vem para jogar na baixa, ele sente diferente. O peso da bola é diferente. Assim também é na grama sintética para quem está adaptando. Né? Não acredito, ainda não há uma referência de estudos robusta, com dados bem robustos, que provem que existe um maior nível de comprometimento de lesões na grama sintética comparado com a grama natural. Não tem esses dados tão robustos ainda. Não existe uma revisão sistemática para isso. Mas a adaptação ela tem que ocorrer. Né? Acredito que os atletas sintam essa adaptação
E se você me perguntar, talvez um tempo do jogo ele consiga se adaptar com 15 minutos, 20 minutos. Uns atletas demoram um pouco mais do que outros, mas acredito que isso é talvez aí, dentro de um cenário mais futurista, você vai encontrar com um maior número de campos, com mistura, um mix entre grama natural e grama sintética, porque fica mais barato para uma manutenção, né, Muito mais. e mantém também a qualidade de um espetáculo, né? Porque a gente sabe também que como tem grama natural, que não tem qualidade nenhuma e isso atrapalha o espetáculo e também pode favorecer, aí sim, as lesões em função de mecanismo de inversões, de torções do joelho e tornozelo. Então, na verdade, a maior verdade desse assunto todo é só adaptação. Não é. Se você jogasse o tempo inteiro em grama sintética e jogasse em um momento grama natural, o atleta também sentiria essa mudança corporal. Tenho certeza que sim. Como eu te disse, né? Se você encontra um campo, né, onde a qualidade do gramado é ruim, você vai encontrar buracos ali, você pode ter a chance também de torcer um tornozelo e aí sim trazer repercussões sérias de maneira clínica e funcional para esses atletas. Bacana. Bruno, a última, que daqui a pouco está batendo uma hora de live, eu queria que você falasse sobre o Corinthians, que você falou sobre o laboratório e tal, e eu falei assim, falamos depois para não passar despercebido, e o Bernardo me lembrou aqui, eu queria que você falasse a mudança estrutural do Corinthians, que você fez parte na parte médica e tal, que você falasse um pouquinho. Bom, em 2009, quando a gente chega no Esporte Clube Corinthians, a gente encontra um clube com uma pujança muito grande de força da sua torcida. Você chega com o Ronaldo, Bruno? Você chega com o Ronaldo? Eu chego. Eu venho da Itália, de 2 anos de trabalho. O Ronaldo passa por aquele processo de recuperação da lesão do tendão. E aí ele decide retomar a carreira no Corinthians. E dali vem um desafio, porque a gente encontra um clube imenso, mas ainda assim sem um processo metodológico desenvolvido e com uma estrutura física aquém do que poderia dar. E por experiência, eu já acreditar no que eu estou te falando em relação à ciência, eu saberia que aquilo ali poderia trazer de uma maneira eficaz para o clube, principalmente na questão da prevenção, na impactação econômica, no cuidado dos seus ativos, que são os jogadores. Isso tudo traz de forma positiva para o clube. Então, no primeiro momento, eu convenço a diretoria a mudar a filosofia nesse sentido, mas sem fazer grandes investimentos, porque esse era o desafio. Essa é a dificuldade imposta. Adaptação à realidade, né? Adaptação à realidade. Exatamente. Através de permuta, de troca de palestra, de trabalho, de desenvolvimento de tecnológico, a gente começa a montar. Começa com uma portinha, não nada muito grande, mas que fosse uma portinha que tivesse ali efetividade, eficiência. Então, para adaptar na rotina dos atletas. E a primeira coisa era convencer a diretoria, e, no segundo momento, convencer o treinador. Né? Os treinadores que estariam convencendo ali e os atletas. Porque você tem que mostrar que isso vai dar resultado. Você tem que mostrar que isso vai fazer diferença no trabalho de quem está na beira do campo. Então, nós somos partes efetivas e para ajudar a comissão técnica, né? Que está ali de forma direta com o atleta. E a gente vai montando isso ao longo do tempo. Em 2009 a gente começa a desenvolver, aí em 2010 já começa a implementar mais de maneira rotineira nos atletas e, logicamente, quando os resultados aparecem, isso facilita também. Dá mais, você não precisa do resultado para ratificar o seu trabalho. Você precisa, talvez, o resultado... É o melhor marketing. Talvez ele glorifique e dê ali a coroa do trabalho de todo mundo. Claro. E foi isso que aconteceu. A gente desenvolve, mais do que a questão tecnológica, uma metodologia mais assertiva na realidade dos atletas. Né? Um trabalho mais assertivo. Todo mundo entendeu que seria talvez ali o grande diferencial naquele momento e comprou a ideia, não só a comissão, mas também a diretoria, os atletas, e a coisa foi tomando uma figura, né, de uma maneira mais grandiosa. Aí, a partir de 2012, a gente já faz uma reforma maior, bate campeão mundial da Libertadores, toma uma outra proporção, a gente começa a trazer os atletas que têm uma cronicidade maior, ou seja, atletas que sofrem com lesões repetidas, que aí a gente citou aqui no início da conversa, o Pato, o Renato, Paulo André, Lee Edson, o próprio Ronaldo, enfim,